Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast do Professor das Obras em parceria com a Vedacity Pro, quando o assunto é impermeabilização. Eu vou até pegar aqui, quem não sabe, lá no YouTube, a gente tem uma playlist de vídeos da Vedacity, tá? E aí, quando você entrar no canal do Professor das Obras, você vai acessar playlists, tá? Depois você vai em impermeabilização, e aí você vai ter um montão de vídeos aqui, ó, que a gente já gravou sobre impermeabilização. E nessa série de 8 episódios, a gente está fazendo conteúdos para quem faz gerenciamento de obras, seja você um arquiteto ou engenheiro. O primeiro episódio dessa série aqui foi quais são os tipos de sistemas de impermeabilização, que inclusive o Alexandre, que está aqui de novo, participou. Qual a importância do projeto de impermeabilização foi o segundo episódio. O terceiro episódio, como impermeabilizar baldrames e muros de arrimo. O quarto episódio, como impermeabilizar áreas úmidas e coberturas. O quinto, como impermeabilizar piscinas. E o sexto, como fazer teste de estanqueidade. E nesse episódio de hoje nós vamos gravar como contratar e fiscalizar mão de obra para impermeabilização. E logo na sequência, nós já vamos gravar o último episódio da série, que vai ser como fazer manutenção corretiva e preventiva para a impermeabilização. Então veja, desde o primeiro, numa linha de raciocínio, vocês vão aprendendo um pouco mais do que é essencial para gerenciar uma obra e uma contratação e até a finalização de um serviço de impermeabilização. Evidentemente que isso não é um curso, evidentemente que isso é uma provocação para que você escute e já vá se familiarizando com os termos de impermeabilização, para que você busque mais informações, acompanhe esses profissionais que eu trago aqui e passe para um próximo nível de aprendizado, tá? Bom, nesse episódio aqui, então, nós vamos falar em como fiscalizar e contratar a mão de obra. E antes de apresentar os meus convidados aqui, até para ficar claro, essa tigelinha com água aqui, ela vai fazer parte de um cenário que vocês vão ver a aplicação de um produto que eles já vão explicar, tá? Que é um produto muito bom quando o assunto é fiscalização. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que esse produto funciona. Evidentemente que isso aqui é só um testezinho, tá? Esse produto aqui, para essa quantidade de água aqui, ele precisava de um nada. Então, como eu vou colocar na mão aqui, eu vou até colocar um pouquinho mais do que o necessário. Vamos lá. Obrigado por vir, Alexandre, Ednei. Como é que vocês estão? Opa, Hugo, tudo bom? Tudo certo? Um prazer estar aqui novamente com você, aqui na Casa da Engenharia de Impermeabilização. Primeiro podcast a dar voz à nossa matéria. Sempre um prazer estar aqui contigo. Alô, Hugo, beleza? Muito bom mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando aí nossas experiências, a nossa vivência aí nesse mundo da impermeabilização. Legal. Esse produto aqui que eu acabei de colocar nessa tigelinha aqui, vocês percebem que ele já está modificando o aspecto da água, tornando ela fluorescente, e ele é um produto muito utilizado na fiscalização de obras, principalmente quando se tem patologias e agora até sem ter patologias também. Antes da gente começar a falar sobre a fiscalização e sobre a contratação, rapidinho, Alexandre, explica para a gente o que é esse produto aqui. O Aqualume é um traçador químico, né? É um corante orgânico que se liga à molécula da água e ela percorre o mesmo caminho que a água percorre para a gente conseguir identificar as origens das infiltrações. Então, ele é uma técnica, né? Uma ferramenta de diagnóstico. Tá. E aí as pessoas em casa estão falando assim, mas então eu não preciso comprar esse produto Aqualume aqui, eu posso comprar um pó xadrez que vende lá na loja de material de pintura. E aí, qual que é a diferença? A diferença é aquilo que eu falei, ele é um corante orgânico, então ele vai se ligar na molécula da água e vai passar junto com a água. Se você usar um corante convencional,
para esse tipo de ensaio, ele vai ser filtrado pela água, pela estrutura, pelo concreto, pelas argamassas, e o que vai passar é só água pura. Enquanto com o rastreador técnico, né, o Aqualume, ele vai conseguir passar por toda a estrutura e você vai conseguir identificar realmente se está tendo ou não tendo um problema. Fora isso, o Aqualume também ele é um material atóxico, né, então não tem problema de toxicidade com o componente, e ele tem a vantagem, né, de ser um produto que reage à luz ultravioleta. Apesar dele já ter uma cor muito óbvia, né, identificável, né, visivelmente identificável, ele também reage à luz ultravioleta, facilitando os ensaios e também gerando uma prova de falhas, né, para a gente quando está fazendo os testes de estaquedade. Legal. Então, para você que está em casa e que acompanha a obra, acompanhe meu raciocínio. Se você tem uma laje de mais ou menos 9 metros, tá, de largura, imagine você fazer uma divisão dessa laje em 3 partes. Parte A com 3 metros de largura, parte B com 3 metros de largura e parte C com 3 metros de largura. E essa laje, por algum motivo, está vazando, né? Está com um problema de infiltração. Vou dar um exemplo de aplicação desse produto aqui. Você pode dividir essa laje nessa parte A, B e C que eu acabei de falar, através de algumas barreiras, e você coloca a água na parte A, e aí você coloca esse produto, tá? E aí você vai avaliar se pinga lá embaixo na cor do produto. Se não pingou, é porque não é na parte A. Aí você faz na B e na C e assim por diante. Então, é uma maneira de você identificar de forma mais lógica onde está o vazamento e, consequentemente, você ganha tempo, você evita desperdício de água, né? Diminui o tempo de transtorno que o cliente está ali com aquele vazamento, né? Enfim, tem lá suas belas utilidades, a gente vai falar mais dele ao longo do episódio aqui. Bom, como primeira pergunta, quando a gente fala em contratação de mão de obra, a gente precisa entender que qualquer mão de obra que nós vamos contratar numa construção, seja um eletricista para as instalações elétricas, encanador para hidráulica, um gesseiro para o gesso, a gente tem alguns critérios de avaliação desse profissional. Por exemplo, olhar obras anteriores, saber se esse cara sabe do que ele está falando através de algumas perguntinhas. Para vocês, quais são os critérios que eu posso utilizar para contratar uma boa mão de obra de impermeabilização? Eu vejo que o principal critério que todo mundo deveria escolher é ter um responsável técnico. Isso é extremamente importante, você ter um responsável técnico e que esse responsável tenha especialização em impermeabilização. Ou uma pós-graduação, ou um tempo na área que lhe conceda esse título por experiência. Acho que isso é o principal ponto na hora de você ter uma mão de obra qualificada. Porque por mais que o aplicador, a mão de obra mesmo, quem vai pôr a mão na massa, seja eficiente, você tem detalhes, você tem que ler projetos, você tem que fazer compatibilização, calcular consumo. Isso você precisa ter um especialista com a parte teórica junto com alguém prático para executar a obra. Então, acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem que analisar na hora de contratar. E quando a gente fala em contratação, muita gente pensa, assim como é na minha área que eu sou construtor, tem o empreiteiro e já tem aquele que se posiciona como uma empresa de aplicadora de impermeabilização. Para vocês, qual que é a grande diferença entre o empreiteiro e a aplicadora? Esse foi um dos critérios que lá na Câmara dos Aplicadores do IB nós buscamos, né? A empresa precisa ser uma empresa especializada em impermeabilização. Você vai contratar alguém para fazer impermeabilização, não contrate um faz tudo. Como dizem, quem faz tudo não faz nada direito. Contrate um especialista. Empresas especializadas em impermeabilização. Veja o histórico dessa empresa. Às vezes a empresa é nova, mas com profissionais de muito carimbo, né? Muito carimbado já, de muita experiência. Visitem obras, né? Você falou, vai olhar uma obra com mais de 5 anos, a garantia é de 5 anos para impermeabilização. Vai visitar uma obra com mais de 5 anos,
O pega referências de obras com mais de 5 anos, isso é uma orientação que a gente dá muito para os nossos clientes condomínios de consultoria. Vai visitar um condomínio que foi atendido por aquele cliente, por aquele fornecedor, por aquela empresa de aplicação, né? Para ver como é que está o desempenho ao longo do tempo, como foi atendido, se os prazos foram cumpridos. Então, a gente tem um pouco de dedos, né? Fica com critérios para, não vou falar com o cara porque o cara é meu concorrente, ele fornece para a construtora que é minha concorrente. Não, liga para o engenheiro da construtora concorrente e fala assim, tô aqui querendo saber sobre o fornecedor tal. É um bom fornecedor, está te atendendo nos prazos, a mão de obra dele é qualificada, sabe? São coisas que parecem simples, mas se a gente se comunica melhor, o mercado todo evolui, né? Uhum. É falta de comunicação às vezes. Uma impressão que eu tenho, ruim, vai muito de encontro com o que você falou, do cara que fala que faz pintura e impermeabilização. Isso tem muito no mercado. Fazemos pintura e impermeabilização, igual o gesseiro que faz gesso e pintura. Você fala, vixe, um pouco estranho isso, né? Mas, sem preconceito, mas é uma coisa que, de fato, parece que a pessoa ainda não definiu qual é a área que ela melhor atua. Perfeito. Né? Então, isso dá um aspecto de falta de especialidade, né? E outra coisa também, na construção civil, existem algumas deficiências de qualificação. Eu fiz até um estudo, quando eu dava aula no Senai para o curso de mestre de obras, eu estava fazendo uma disciplina lá de qualidade na construção na Unicamp, e o professor pediu para que a gente fizesse um artigo, e o tema do meu artigo era entender se a qualificação do curso de mestre de obras para um profissional mestre de obras para as construtoras prediais era determinante ou não. E aí eu visitei várias construtoras para conversar com engenheiros de canteiro de obra. Então foi um estudo mais qualitativo do que quantitativo, para entender se era bom ou não para eles o curso tal. Claro que bom sempre é, mas o resultado é que não era determinante. Ou seja, eu não preciso de um mestre que tenha um curso de formação de mestre de obras para que eu contrate ele. Se tiver, é bom, mas não é pré-requisito, né? E eu sei que, assim, seria fantástico, que a gente adora estudar e está incentivando todo mundo a isso, se de fato a gente tivesse órgãos que qualificasse as aplicadoras e que isso fosse levado mais a sério. Vocês conhecem ou sabe se o mercado dá valor a esses treinamentos que a gente faz? Vocês fazem no IDD, que vocês fazem através até dos próprios fabricantes que treinam e tal. Isso tem valor no mercado? Não tem um reconhecimento que deveria ter. Tem valor, mas não tem o reconhecimento, né? É claro que quando você tem vamos falar de qualificação profissional. Para a empresa que contrata profissionais de impermeabilização, então a empresa de impermeabilização que está contratando um profissional para trabalhar para ela, isso faz diferença. Onde ela trabalhou, as experiências que ela tem e os cursos que ela passou, que ela foi desenvolvida ali, vão fazer diferença. Com certeza, isso vai entrar no currículo daquela pessoa que está sendo contratada, mas também não é determinante. É uma pena, né? Bom, e aí quando a gente fala de avaliar histórico das empresas, isso também é um pouco complicado, né? Na minha área acontece muito isso. O cara fez 20 casas. Como ele fez, ninguém sabe, né? Sabe que fez 20. Quando vocês vão avaliar, por exemplo, um impermeabilizador lá, uma aplicadora, que tem já um histórico de obras, como que você faz? Você chega lá e tem que subir na laje, você chega lá e pergunta para ele qual foi o procedimento, pergunta para o cliente se teve alguma infiltração. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, entra no órgão regulamentador, ou um CAL, ou CREA, ou acho que é TRT dos técnicos, que também podem ser responsáveis técnicos por aplicação. Puxa o histórico dele. O que ele tem emitido de certidão de responsabilidade técnica. Acho que é um primeiro caminho a você ter. Aí você vê o tamanho da seriedade, o quanto de obra ele tem realmente no nome dele. Aí depois você começa a ver, apresentar cases e olhar, e você ir numa obra mais antiga, ver.
Porque uma obra que foi emitida, uma certidão técnica, um registro técnico, ao meu ver, é uma obra que vai pedir uma documentação, vai ser uma obra mais séria. Então, é uma obra que tem maior responsabilidade. Então, é um caminho de você investigar a vida. Ah, não, eu fiz mais de 1.000 obras. Ah, quantas RTs você tem? Ah, tenho 2. Opa, peraí. É só isso que você teve? Só fez isso? Então, acho que é um caminho interessante a começar a puxar pelas ARTs da empresa, pela ART do profissional que é responsável. Até porque você vai puxar a RT do profissional. Ah, o cara tem 4 reformas, 2 hidráulicas, 5 elétricas, 8 impermeabilizações. Aí você falou, peraí, ele faz tudo, não faz nada. Aí você puxa, tem 10 RTs ativas ao mesmo tempo. Como que ele vai cuidar dessas obras? Qual a qualidade? Será que não é um engenheiro caneta que só está assinando porque precisa ter alguém? Então isso já levanta uma suspeita sobre quem você está contratando. Acho que é por aí mesmo. Acho que o principal na contratação da empresa é buscar as referências. Conversa com o mercado. Acho que o mercado. A tendência é o mercado se autorregular nesse sentido. Se você tiver diálogo, você começa a eliminar os ruins a partir disso. Ruins sempre vão ter, né? Sempre vão existir aqueles que vão oferecer menos por menos, né? Então, vai sempre acontecer, né? E nem sempre quem está contratando sabe disso. Então, acho que aquela questão da gente educar o nosso cliente, né? Educar o mercado para entender o que você precisa exigir de um fornecedor é um passo importante aí para a gente melhorar, né, a nossa contratação e o resultado da obra, porque contratou errado, vai executar errado e vai entregar um produto ruim no final. Eu vi um podcast de marketing um tempo atrás, uns meses atrás, que perguntaram para o pessoal da Cacau Show qual era o maior concorrente dele. Discutindo se eram outras fábricas, o que era. Falou, não, nosso maior concorrente é o pessoal que vende produto de beleza. Porque nós não vendemos mais um chocolate, nós vendemos um presente, alguma coisa para agradar. Então, o nosso concorrente não está propriamente no nosso mercado, está em outro. Fazendo um paralelo, hoje, o que eu vejo como concorrente das empresas sérias são as empresas não sérias. Essas que oferecem menos por menos, que têm derrubado o mercado, e quando o cliente não faz essa pesquisa prévia, ele acaba comparando banana com maçã. Tanto que a gente teve um simpósio recentemente, que estavam vários aplicadores, e a gente estava conversando sobre vários assuntos. Falei, olha, quando eu pego concorrência com você, é uma pessoa que investe em educação, treina mão de obra, dá EPI, o preço está ali. Então o preço não vai ser o decisivo, vai ser todo o resto. Aí entra alguém que tem meia dúzia de pessoas, que faz de qualquer jeito. E aí? Como que você vai concorrer contra alguém que não segue as técnicas, não tem o custo de segurança com a equipe, alguém que não tem o custo de treinamento, alguém que não tem o custo de ficar em cima, porque isso tudo custa. No final, a hora que você faz a conta, não fecha. Tem obra que não fecha. Então, isso é importante. Desconfie também do mais barato. Mais barato, normalmente, tem alguma coisa ali estranha. A gente já pegou algumas concorrências que o cliente falou, eu queria fechar com vocês, mas o preço do outro lá é 50%. O que deixa a gente mais indignado assim na impermeabilização, a gente já deve ter falado isso em alguns outros podcasts, é a questão de que a impermeabilização, você pegar o custo da impermeabilização relacionado ao custo da obra, é de 1 a 3%. Se a gente falar que a gente tem uma empresa de ponta que cobra 20% a mais do que a empresa que é sem essas referências, nós estamos falando de 0,2% ou 0,6% do custo da obra. O custo da reimpermeabilização, do problema que a impermeabilização causa, é muito superior a isso. Então, é aquele custo-benefício que não se paga, não fecha. Então, não arrisque muito por pouco.
Na impermeabilização não dá para você arriscar muito por pouco, né? O custo da impermeabilização é muito baixo comparado com o custo de refazer a impermeabilização. Então contrate bem. Se a gente avaliar o custo do refazimento de qualquer serviço, tudo aquilo que a gente está falando aqui, você consegue replicar para outras áreas, né? Evidentemente que em falta aos contratantes, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica, o conhecimento para contratar bem, né? Eu vou até explicar aqui uma técnica que eu utilizo para contratar serviços para minha construtora, que tem dado certo, né? Eu acho que assim, nenhuma cotação ela deve ser feita de forma fria, a ponto de só pegar preço, sem conhecer, sem explicar a dinâmica do trabalho, sem explicar o escopo exigido e, principalmente, avaliar a reação do outro lado diante do escopo exigido, né? Então, por exemplo, para um profissional de impermeabilização, isso é fato. Se você chegar lá para o cara e falar assim, ó, eu tenho um projeto de impermeabilização nessa obra e preciso que isso seja seguido. Avalie a reação dele. Primeiro ponto, avalie a reação desse profissional. Se o cara falar, pô, que maravilha, projeto muito bem-vindo, posso avaliar o projeto, posso entender o seu projeto, opa, você já está vendo que é um cara para frente. Qual é uma reação comum? Pô, mas eu não preciso de projeto para fazer isso aí. E o cara já começa a jogar contra aquilo que você expôs. Você já sabe que é um caminho árduo ali, né? Então já é um profissional que já perdeu alguns pontos, né? Acho que você já poderia perder todos os pontos e já exclui, né? Já corta aí, né? Não vamos arriscar, né? Quem não sabe. Já não falou bem do projeto, né? Bom. Agora... Sem ver, hein? Sem ver. Uma coisa é você pegar o projeto e falar, pô, aqui não dá para executar. Ou, Hugo, pergunta pro projetista se nessa área aqui a gente pode trocar por esse outro sistema que eu prefiro. Aí eu acho que é alguém que sabe criticar o projeto de maneira construtiva, porque todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer entregar uma obra no prazo, com preço e com qualidade. O objetivo de todo mundo que trabalha na obra é o mesmo. Uhum. Então o projeto ele vem para alinhar esse objetivo. Se alguém que reclama do projeto com crítica construtiva é uma coisa. Agora, tem construtoras que às vezes a gente vai fazer análise, o projeto está lacrado. Você pega no pós-obra, que você vai chamar, ou então, a consultora entregou o condomínio, 3 anos depois começou a dar problema. Mas você tem o projeto? Tem aqui, tá da documentação que eles entregaram pós-obra. Aí você pega lá o envelope que tá lacrado ainda, nunca foi nem aberto. Nem abriu o projeto. Saiu da copiadora, foi direto pra prateleira. Ninguém olhou. Então, por exemplo, essa experiência em saber perguntar, ela é importante, né? Sim. Por exemplo, perguntar do projeto. Outra coisa que o pessoal de impermeabilização erra muito é quando você tem a obra para mostrar, você chama um profissional para o canteiro de obras e você mostra para ele como é que está a obra. O bom profissional, ele já avalia a base ali, né? Se ela já estiver pronta. Essa base aqui, talvez precise de um ajuste aqui, um ajuste acolá, né? Principalmente quando você sabe que a base precisa de ajuste, né? Então isso é importante. Outra coisa é o cara que é muito focado em produto, e acho que o produto que é o salvador do problema e resolve tudo. Não, mas tem um produto bom para isso aqui. É sempre o produto, né? E aí, cara, vamos discutir o sistema, vamos discutir a técnica aqui, né? Vamos falar do depois, o que eu tenho que fazer depois, se eu já posso colocar um revestimento ou não. Então, são tipos de perguntas que você vai entendendo o perfil do profissional que você está contratando. Então, o melhor caminho para mim são as perguntas. Isso é uma coisa que eu acho que você falou, né? O profissional, quando você traz no canteiro e ele começa a apontar as coisas que precisam ser corrigidas ou melhoradas ali para o melhor desempenho da impermeabilização, isso eu acho que o nosso mercado ele foi moldado de uma forma ruim. E talvez não seja nem por culpa dos aplicadores, tá? Só dos aplicadores, mas também de quem contrata. Porque muitas vezes eu ouvi isso de profissionais, eu não chego na obra e não falo dos problemas. Eu não fui contratado ainda. Eu estou indo lá para dar orçamento. Se eu dou a consultoria de graça, o cara não me contrata, eu dei a consultoria e nem fui contratado. Então, minha dica, façam boas parcerias com aplicadores.
Porque quando ele chegar, ele sabe que a obra provavelmente vai ser dele, porque vocês têm bom relacionamento, ele vai chegar na tua obra e vai começar a corrigir os problemas na raiz, na origem. Não vai deixar o problema para depois que ele for contratado e for começar o serviço. Ele já foi na tua obra para fazer a visita de orçamento. Isso acontece muito comigo, pessoal. Tem que cortar o rodapé. Isso aqui não vai passar. A espessura dessa massa aqui, ó, isso aqui é monocapa, não vai passar. Não dá para pôr impermeabilização aí, entendeu? Você já começa a ver os problemas antes deles acontecerem, né? Não vai deixar para depois do contrato. Então, boas parcerias. Isso eu acho que quando você tem parcerias, aplicador, construtor, fica fácil. Eu já escutei alguém falar sobre isso também, de não dou consultoria e tal. Eu não enxergo isso como uma consultoria, eu enxergo como uma oportunidade. Porque é muito mais fácil você chegar num lugar que o mato tá alto, né, para mostrar o trabalho. Então, se você chega numa obra que tá perfeita, você não vai apontar nada. Mas se você chega numa obra que você vê defeitos que talvez os outros concorrentes que estão indo, né, não estejam enxergando, você vai mostrar o potencial seu pro cara, né? E outra, você já tá ali. Como que eu falo? O que eu falo assim, onde está o erro do aplicador quando ele não fala isso? Quando ele tem essa mentalidade, não vou fazer. Muitas vezes ele é o contratado para fazer o serviço. E aí ele vai ter que lidar com aquele problema depois. Porque você não falou, né? Entendeu? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Uhum. Então, é quem contrata, quem está sendo contratado. Falta essa... É o que eu falei, comunicação, né? Uhum. Vamos comunicar melhor. Se a gente se comunica melhor, o trabalho fica melhor. Claro que tem o jeito como essa pessoa fala, porque tem aquele que chega para destruir com a obra, né? E tem aquele que pensa na solução e fala, olha, para melhorar, para ficar ainda melhor e tal. Então, tomar cuidado com essa linguagem, né? Eu também não gosto quando o cara lá chega lá e condena tudo. Fala, calma aí, amigão. Vamos demolir, tal. Desse jeito que você tá falando aí, então, você tinha que ser o pedreiro, né? Mas, enfim, esse caminho das perguntas e de olhar as reações, para mim, é o que mais tem funcionado na hora da contratação de mão de obra que eu não conheço. Tá? Bom, eu gostaria que vocês fizessem aqui uma simulação comigo de uma sabatina, tá? Então, pensem o seguinte, eu sou agora uma aplicadora, tá? Que estou visitando a obra de vocês. Vocês, com todo o conhecimento de impermeabilização, vocês vão começar a me entrevistar, a me questionar, tá? E eu vou tentar responder vocês não com a minha cabeça do Hugo, tá? Porque talvez eu consiga dar umas respostas boas se eu pensar com a minha cabeça, porque eu faço isso, né? Mas eu vou tentar pensar com a cabeça do pessoal que me responde. E aí vocês já vão até dando uns toques para os clientes, para os gerenciadores, para os arquitetos e engenheiros, falar assim, ó, tá vendo? O que esse cara respondeu não é uma boa resposta. Então tentem me fazer as melhores perguntas que vocês fariam, tá? Na contratação de uma aplicadora, eu visitando o canteiro de obra de vocês agora, o canteiro Aqualume. Você viu o projeto, né? Que projeto de projeto de impermeabilização. Tem? Tem projeto de impermeabilização. É que eu nunca faço obra com projeto. Tá. No nosso escopo de impermeabilização do projeto, nós temos todas as etapas, todas as camadas fazem parte do escopo. Você está habituado a fazer todas as camadas do escopo? A regularização da superfície, a impermeabilização e as camadas de proteção mecânica? Não, a regularização é do pedreiro, eu não faço isso aí, e eu só aplico, tiro foto, mostro como é que tá, pronta, e depois é com vocês. Então já vamos fazer o corte agora, né? A empresa de impermeabilização, a gente já falou várias vezes aqui também, impermeabilização é sistema. Sistema é composto de regularização, né, o preparo da base, a impermeabilização e a proteção mecânica. Se eu só faço a impermeabilização, eu faço essa impermeabilização sobre uma base que foi entregue em que condições, né? São as condições ideais? Muitos especialistas, e a gente faz isso, coloca esse número também nas nossas aulas, 50% da qualidade da impermeabilização, do bom resultado da impermeabilização, depende da preparação da base. Então, se eu não faço a preparação da base, eu como aplicador, você não faz a preparação da base, quem vai garantir se der um problema? Então você está me falando que eu, como impermeabilizador, tenho que ser pedreiro também. Tem que fazer o serviço de preparação. Não é um serviço é um pedreiro de impermeabilização. Eu falo que assim, o impermeabilizador ele não pode ser manco.
Ele tem que saber regularizar, impermeabilizar e proteger. Esse, para mim, é o tripé do impermeabilizador. Ele tem que saber fazer a regularização, ele tem que saber tirar cota, ele tem que saber fazer massa, ele tem que saber aplicar o material e os tipos de proteção. Então, não só aquela vassourada, mas o que é uma vassourada, o que é uma proteção de transição, um plaqueado, isolamento térmico, tudo isso faz parte do sistema de impermeabilização. Então, alguém que é um aplicador de sistema de impermeabilização tem que saber fazer todo o sistema. O que a gente tem muito é empresa profissional, colador de manta ou aplicador de produto. Né? E aplicador de produto não é empresa especializada em impermeabilização. Acho que você pode fazer uma pergunta para o nosso contratado aí, meu sócio. Eu tô parecendo bem o pessoal das obras por aí? Vai, continue. Assim, temos que não fazer nem proteção mecânica. Eu só ponho água, testo, se não vazou, eu vou embora, pego o problema é seu. medição, daqui para frente o problema é seu. Como que você faz a proteção? Qual o traço que você usa? Proteção? Eu falei que eu fazia? Não, Você falou que fazia. Proteção você falou que fazia. Ah, é? Você falou que regularização não. A proteção eu só faço em muro de arrimo. Que daí eu não protejo com massa, eu protejo com o geocomposto. Que pode ser usado para laje também, tá? Mas esse palavreado tá muito técnico. Desculpa. É com o bidim. Eu faço com o bidim. Ó, a propaganda. Com o bidim e o band-aid. Que tem o band-aid. É assim que eu só falo. Então, é isso. Agora, massa, eu já falei, massa não faço. Eu sou impermeabilizador. Eu não sou pedreiro. Como que você faz a aplicação do material que está descrito para o banheiro, das argamassas poliméricas? Como que você faz a aplicação? Agora, você fez uma pergunta boa. Agora eu sei bem, né? Aí eu faço a limpeza da área, né? Eu umedeço e aplico o produto. Aplica como? Aplico na brochinha. Aqui, ó. A brochinha aqui, ó. Mas detalhe essa aplicação para mim. Ah, tá. Ah, mas aí você tá querendo uma consultoria. Aí, ó, o que o cara falaria, né? Tô pensando na cabeça do cara. Fala, ué, mas aí é fácil. Bato no balde, tem um batedor lá, aplico 3 demão cruzadinha e acabou. Põe telinha. Põe a telinha no cantinho e mas isso aí qualquer um faz. Isso aí qualquer um faz. Né? Então... E você tem muitas obras aqui na região? Você já fez muitas obras? Quantas obras você já fez por aqui? Olha, rapaz, eu já nessa região aqui eu já fiz bastante obra. Nessa região aqui nunca precisou voltar. Nunca tive um problema, vazamento, nada. Inclusive, eu já refiz um monte de serviço errado por aí, viu? Não é isso que ele fala? Refiz um monte de serviço errado por aí, viu? Um monte. Ontem mesmo tava corrigindo um monte de cagada que fizeram aí. Eu preciso visitar pelo menos 2 obras que você fez, que você corrigiu o problema dos outros e as que você fez e entregou. Quanto tempo você tem de experiência de obras? Olha, eu comecei com meu pai trabalhando, aí... eu era pequenininho. Essa é uma boa referência, tá? Né? Normalmente quem aprende com o pai aprende direito. Então peraí, então vamos mudar então. Eu na verdade eu era ajudante de uma aplicadora. Eu comecei carregando manta pros caras e depois eu aprendi, coisa de 2 aninhos eu aprendi ali, hoje eu aplico. Então a gente precisa visitar obras que você fez, as mais antigas, as mais recentes, conversar com seus clientes para entender como que é o teu trabalho. Eu peço serviço pros empreiteiros aí, se quiser referência. Eu passo o contato dos gatos pra você aí. Ajuda? É melhor que nada. Esse é o tipo de profissional que geralmente você entrevista, né? É que assim, a gente tem o mundo de mercados diferentes, né? Quando a gente fala de contratação por construtoras, é uma contratação mais engenheirada, né? Quando a gente fala de quem vai construir a sua casa no bairro e vai contratar a mão de obra de impermeabilização, ela fica muito mais refém desse profissional, né? Que não tem muitas referências. Mas acho que é bacana, existem entidades que podem ajudar, né?
nas referências, né? Buscar, às vezes, fabricantes, às vezes revendas técnicas, que tem profissionais que vão estar um pouco mais ligados à parte técnica da execução, né? Senão você vai acabar entregando a impermeabilização para um profissional que não é especializado em impermeabilização, ele acha que sabe fazer impermeabilização, e vai ter os problemas que a gente cansa de ver aí no mercado, né? Vamos passar uma régua aqui agora. A gente falou bastante sobre contratação, deu várias dicas aí para o pessoal. É importante, como o Ednei falou, a questão da responsabilidade técnica, tá? É muito importante que você faça um comparativo quando você cota com mais de uma empresa, se o escopo de entrega deles estão sendo iguais. Isso você vai fazer para qualquer outro serviço ou qualquer outra compra que você vai fazer numa construção, né? Mas ainda tem muita gente sendo enganado por escopo, né? O cara vai lá, considera um produto inferior ao que era especificado, ou o cara pensa não coloca proteção, o outro coloca proteção, um coloca... Aí, putz, você está recebendo orçamentos totalmente diferentes. Então, isso precisa ser ajustado. Mas passando a régua aqui, né, que eu acho que esses são os principais problemas, e só fazendo um break antes da gente entrar aqui na fiscalização, como é que chama essa luz aqui mesmo? Ultravioleta. Ultravioleta. Ó, dá para ver bem aí, né? O quanto o produto... Ó, que legal, né? Muito massa. Olha isso. Muito legal. Bom, dá pra ficar horas brincando. Dá. Se eu colocar a minha filha aqui, ela vai ficar, ó. Da balada. Eu coloquei na fonte de casa. Tem uma fonte de Ganesha, eu coloquei o Aqualume lá na fonte. Ah, é? Aí fica caindo água colorida. Pena Pena não, né? Na verdade, é feito para isso, né? Ele com o tempo, ele volta na cor original da água, né? Sim, ele é biodegradável e ele não mancha. Então, você pode usar sem medo. E não contamina também a questão dos lençóis freáticos, esgoto, que foi uma preocupação nossa. Quando a gente pensou na Aqualume, olha, tem que estar alinhado com a sustentabilidade. Não adianta eu fazer, por exemplo, uma piscina. Tem, sei lá, 50 mil litros. São 50 metros cúbicos de água. Jogar tudo isso fora depois de um teste que não deu vazamento ainda? Pô, e aí? Então a gente pensou num produto que fosse ou neutralizável ou biodegradável. Aí na formulação a gente conseguiu ele ser biodegradável. Ele se degrada com os raios solares. Então, se for uma área exposta, ele é degradável totalmente. E se for uma área confinada, existem métodos de neutralizar também. Tá, ótimo. Falando em fiscalização de obra, o Alexandre, eu lembro que uma que ficou bem marcante para mim é a telinha, né? Essa é clássica, né? Que quando você tem uma impermeabilização com o estruturante, que é a telinha, e o profissional te fala que finalizou o serviço e você chega lá na obra e vê a telinha evidente, é porque falta produto. Perfeito. Né? Mas vocês têm outras... E eu vou começar a deixar as difíceis para você. Eu vou falar outra também que eu uso muito na obra. Se você tem uma quantidade de quilos por metro quadrado para ser aplicado na área, é para o produto ter acabado. Se sobrou produto é porque tem coisa errada, né? Mas o que mais que vocês observam, assim, clássico? Eu tenho um trabalho que estou desenvolvendo para apresentar ano que vem no seminário, no Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, com 3 colegas sobre medição de espessura. Isso aí é surpresa. A hora que estiver pronto, aprovado, a gente pode voltar aqui e marcar um podcast só para falar disso, que é realmente um problema que ninguém consegue fazer. Então, você tem a questão do material, você tem a questão do tempo. Então, assim, você sabe que o material ele demora 4 horas para curar entre demãos. Você precisa aplicar no mínimo umas 4 demãos para dar aquele consumo estabelecido em projeto. Em um dia o cara fala, terminei. Assim, a conta não bate. Isso a gente já falou algumas vezes também. Eu falo muito que o alinhamento do cronograma faz parte da fiscalização. Porque se você tem um cronograma que não está ajustado, e você ajusta a aplicação para o cronograma, e não o cronograma para a aplicação,
você acaba fazendo a coisa pulando etapas. A gente sabe, por exemplo, por norma, a regularização tem que esperar 7 dias para aplicar a impermeabilização. Tem que curar durante 7 dias. O trabalho da Maressa viu lá que a partir do 4º dia você já não tem, desde que condição de umidade tenha atendido, a cura já não vai fazer mais tanta diferença a partir do 4º dia. Mas por norma são 7 dias. Aí depois você tem as etapas de aplicação. Então você tem, vamos pensar numa manta asfáltica. Você tem o primer, você vai ter as camadas de manta, os arremates. Então isso tem um prazo para executar, dependendo do tamanho da área e o grau de complexidade e dificuldade de arremates. Então você tem um prazo para executar. Depois você vai precisar colocar água para teste. Então, às vezes o pessoal fala assim, 72 horas para teste. Na norma fala 72 horas. Só que para encher a piscina ele demora 3 dias, porque ele tem que pegar a água do poço que tá, entendeu? Então são 72 horas com a água, e aí depois você tem mais um tempo para tirar a água, começar a proteção mecânica. Aí quando a gente fala de proteção mecânica, a gente fala, ninguém cura chapisco. Ninguém cura chapisco. O chapisco deveria curar 3 dias. Né? Se você coloca tudo isso no teu cronograma, né, ou você coloca um cronograma mais achatado para executar tudo isso, o que você corre o risco de ter um problema. Então, compara o cronograma com o que você precisa fazer. O Alexandre citou manta, tem uma que é clássica. Você quer saber se o aplicador é bom ou não? Se ele subiu a manta do piso direto no rodapé, ele não sabe o que está fazendo. Manta do rodapé, toda manta de rodapé tem que ser dupla. Toda manta de rodapé. O Dinei falava isso na pós-graduação, ele falava assim, não, eu só vendo manta dupla no rodapé. Comercialmente isso é perfeito. Rodapé, manta dupla. E nos ralos tripla. É o arremate natural, né? Você sobe 10 centímetros do piso do rodapé, desce 10 centímetros. Então, quando você vê esse tipo de falha, você mão de obra não está qualificada. Tá, mas peraí, que eu fiquei preocupado agora. Eu não sei se eu entendi mal, tá? Mas você falou que a manta do piso não pode subir no rodapé. Ela pode, mas depois você faz Você sobe 10 centímetros, tá. Depois a do rodapé desce e sobrepõe 10 centímetros na horizontal. Ah, tá, tudo bem. Então ela não é uma manta que sobe direto na vertical. Já pegou o caso de manta de meio metro de altura. Ah, sim, diretão. Entendi. Por quê? A hora que essa manta começar a trabalhar, você vai ter uma somatória de esforços que vai romper no rodapé. Vai descolar. Na melhor das hipóteses, você vai ter um descolamento ali do rodapé. Falando de descolamento e desplacamento, em manta, outro critério importante da fiscalização é a tela. A tela que você vai colocar na vertical. Tem muita gente que cola com manchão de manta. Isso é uma técnica que foi difundida uns anos atrás, umas décadas atrás, que com o tempo se mostrou ineficaz. Você tem que dar um chapisco, colocar a tela, e aí você fixa ela com uma outra chapada de massa. Porque a tela é para estruturar o chapisco, não a manta. E isso é um problema que o pessoal faz. Aí também, aí você vai voltar 6 meses, 8 meses depois, aquela fissura certinha na altura da manta. Um problema você falando até da manta, claro, que a gente poderia adentrar dentro do assunto de manta e ir longe sobre esses detalhes. Mas de rodapé também eu vejo o pessoal cometer bastante erro da ancoragem da manta, né? Deixa só assim, de topinho e acabou. Não teria problema, porque, vamos lá, não teria problema de você deixar a manta parando na vertical, desde que você tenha ancoragem para o que vem em cima dela. Porque ela não vai entrar água. Você fez o selamento ali, não vai entrar água. Você tem um reboco. A norma de revestimento fala de 2,5, 3,5, então você teria que ter espessura de massa ali em cima, né? Para ancorar, e teria que ancorar isso, fazer a tela com sobreposição, né? A boa prática fala de 10 centímetros acima do topo da manta. Então você tem uma área de fixação de ancoragem ali dessa argamassa com argamassa, e depois a sobreposição na impermeabilização com asfalto. Então, em tese, não seria esse o problema. Tem muitas empresas, muitos profissionais que fazem a ancoragem virando ali, né? Faz um sulco. A gente tem muito problema desse tipo de detalhamento em áreas de construção com alvenaria estrutural. Não consigo fazer isso. Então, e aí? Então não dá para impermeabilizar com manta asfáltica? Dá.
Você vai fazer a parada da impermeabilização na vertical e o que tem que ser feito é o arremate das sobreposições das argamassas e da tela, que aí você ancora isso, faz essa transição entre o flexível da impermeabilização com o rígido da alvenaria para evitar essas fissuras e essas aberturas. Porque essas fissuras, elas começam com uma pequena fissura, a tendência disso é abrir, vai permitir a passagem da água e aí o descolamento da impermeabilização cada vez mais, e aí vai agravando, né? Entendi. Uma patologia conhecida popularmente como desbeiçamento da manta. Desbeiçamento. Ela desbeiça a parte de cima. Vai abrir um beiço. Agora, pensando em detalhamento... Numa aluminizada, por exemplo, que o pessoal aplica... Aí você quer consultoria? O que eu faço? Tá? Esse é o meu procedimento que eu adotei como aquele que melhor atendeu às exigências que eu fui encontrando na minha vida profissional. Ou faço manta dupla em tudo, uma manta preta embaixo e uma alumínio em cima, tanto alumínio quanto a doseada. Daí nesse remate do canto... Aí de baixo eu faço o certo e a de cima entra só como acabamento. Entendi. Eu faria uma manta de sacrifício invertido. Entendi. Que, normalmente quando você fala manta de sacrifício, você sacrifica a de baixo. Sim. Nesse caso é um sacrifício para UV, então ele vai para cima. Outra técnica que eu já fiz, deu certo, aí deixa os estudiosos criticarem nos comentários. Eu pego o rolo da manta, corto como uma faixinha de 20, faço todo o rodapé de manta preta, faço todo o rodapé tudo, e depois eu venho e subo direto, porque a ancoragem da manta alumínio, eu não consigo fazer uma ancoragem linear perfeita. Então, se eu parar para fazer o sobe 10, desce 10, ela vai me causar alguns outros problemas que vão ser mais graves. Então, nesse caso, eu faço essa faixa embaixo de manta preta, e depois eu faço a manta alumínio, e depois eu pinto todas as emendas com uma tinta aluminizada própria para impermeabilização. Não é o spray prata da casa de tinta, é uma tinta para impermeabilização. Existe apropriado. Mas tem várias técnicas, né? Já vi técnicas, por exemplo, de fazer fixação mecânica como se fosse um contrarrufo embutido. Então faz um selante, faz esse contrarrufo na borda ali da manta aluminizada. Ficou, para mim, acho que foi o acabamento mais profissional que eu já vi. Chapa? Um chapa dobrada. Fixou o contrarrufo no parafuso. Fixa no contrarrufo, coloca um selante, fixa no parafuso, ele fica encaixado, embutido e travando a aba da manta aluminizada. Aí ele só remata, né? Só remata. Então fica alinhadinho, né? Porque bonito, né? Fica bonito, bem acabado. A gente fala assim, a impermeabilização com manta aluminizada não é uma impermeabilização muito, dizer assim, muito técnica, né? Você não vai ver, raramente você vai ver num projeto de impermeabilização com manta aluminizada. É mais uma solução, o pessoal usa varejo, né, doméstico. Então é difícil você ter detalhamento profissional na solução que não vem do profissional, né? Nesse caso era uma construtora, uma aula de construtora. Lá no simpósio, no seminário do Rio, teve um case apresentado que foi resolvido com adesivo elastomérico. Porque o adesivo elastomérico ele tem essa função de movimentação, então ele conseguiu estruturar esse rodapé para não dar problema. E a aderência dele é muito superior da manta só no maçarico, só maçaricada. Então foi um case apresentado lá, deu certo também. Aí, novamente, o que o Alexandre falou, aí tem soluções profissionais, cada profissional. Aí você vai ter o cara que cola manta alumínio com ferro de passar roupa e o cara que faz o contrarrufo. Como que eu sei que uma manta asfáltica está bem colada? Polêmicas? Manta asfáltica precisa ser bem colada? Ela precisa estar aderida? Não sei. Acho que se for no muro de arrimo, sim. A forma mais fácil de você enxergar se ela está bem aderida é a verificação de bolhas, né? É a amplanicidade. Por isso, voltando lá na pergunta da preparação de base, quem preparou a base? Foi você, aplicador, impermeabilizador, ou foi alguém que te entregou a base e você só colou a manta ali por cima? Essa é uma fiscalização numa obra recente aí, num shopping grande em São Paulo, uma área muito grande, só que estava muito cheio de ondulação.
Então, a preparação da base foi entregue por um terceiro, a empresa fez a aplicação da impermeabilização, estava cheio de ondulações, assim. Então, tinha locais que você tinha bolsões mesmo de ar, porque tinha um buraco. Passou a manta ali por cima, do jeito que estava. Ah, mas por que está assim? Porque me entregaram com essas depressões aí, eu fui passando a manta desse jeito. Então, essas ondulações na manta, elas normalmente indicam que a aderência não está muito legal. Aí, Na vertical. E você pode fazer um teste destrutivo, né? Pega uma ponta ali e puxa. e você tem a norma que já regulamenta ensaio. Essa norma, ela é mais nova do que a norma de manta, então na norma de manta não tem ainda um valor de referência, mas já tem alguns valores, alguns estudos de aderência de manta, você pode fazer esse arrancamento. E existe uma técnica que fora do Brasil é muito utilizada, no Brasil ainda não, que é a manta asfáltica flutuante. Ela não é aderida na base, principalmente em zonas de muita movimentação. Você muda a questão das emendas, você pode fazer fixações mecânicas a cada X pontos para evitar que o vento levante, mas existe isso. Tá? Então, em obra, você está na obra, você quer ver? Puxa. Você vai puxar, vai destruir um pedaço, faz lá um arremate. Aí você vai ver o verso da manta que saiu. Se o filme estiver muito inteiro, quer dizer que não foi bem derretido o asfalto, não foi colado. Se o filme tá, mesmo assim, o filme estiver derretido e ela sair fácil, provavelmente ele aqueceu muito a manta, não aqueceu o substrato, e a hora que ela foi dar o contato, ela já estava fria. Ela já saiu daquele estado de penetrabilidade e voltou a um estado praticamente sólido. Porque o asfalto ele não é sólido, né? Ele é líquido. Ele é um líquido de altíssima viscosidade. Então você tem esses detalhamentos. Ou você também pode ir para um asfalto quente, que normalmente vai garantir uma melhor aderência. Mas também, se a equipe não souber trabalhar com asfalto, você vai piorar uma coisa que era para melhorar. Ele também já viu muito isso. E você chega depois na obra, você tem uma camada de asfalto e uma manta por cima que deveria estar aderida totalmente solta. Aí o que está impermeabilizando é o asfalto que foi passado em cima da laje, não a manta que está lá depois. Né? E ralo? Como é que eu avalio se o ralo tá bem feito, o arremate? O Hugo hoje tá querendo polêmica, ele tá querendo ele gostou de ficar popular no TikTok. A gente sempre falou que para avaliar o ralo a gente faz a tátil visual, né? Então põe ali a mão dentro do ralo, força os arremates, vê se está solto, se está bem colado, né? Então eu sempre sempre parti desse princípio. Hoje nós temos alguns arremates de ralo pré-fabricados. Nós estamos, está chegando tem um fabricante no sul nacional que já tem os ralos pré-fabricados. Vamos fazer uns vídeos para demonstrar. E as fábricas também algumas fábricas já têm esses ralos pré-fabricados para você colocar pronto. Então, isso vai tirar da mão do aplicador essa expertise de arremate de ralo. Aí você tem um pouco mais vai ser tipo uma margarida que vem pronta e você só chumba ela. Isso. É como se fosse um chapéu de bruxa. Mas o chapéu de bruxa cortado, então ele vem um quadrado com o ralo no meio, você coloca ali e aplica. Então, quando você for fazer uma conferência de uma obra pronta, você vai enxergar dentro do ralo essa peça. No caso desse fabricante nacional, essa peça é uma peça de PVC, praticamente da cor do PVC que o pessoal utiliza na tubulação. E ela é colada com cola de PVC. Ah, então você cola ela no tubo. Cola na boca, fica as bordas sobrando, então a impermeabilização para na horizontal sobre essa peça. Parecido com aqueles ralos. Então você não faz por cima não mais. Vira dentro do ralo. É a impermeabilização que vem por cima dela. Perfeito. Ao contrário. Perfeito. Então, quando você vai fazer, hoje, para a gente fiscalizar, vai fazer uma fiscalização de uma obra pronta, vai fazer uma inspeção, a gente vai olhar lá dentro do ralo, não tem impermeabilização aqui, ó. Não tem impermeabilização porque eu não estou vendo a impermeabilização virando dentro do ralo, deveria virar, porque a técnica convencional é essa, né? Mas nos próximos anos se preparem para não confiar nessa tua
nesse parâmetro, né? Porque muitos dos arremates não vão ser com... Ótimo, isso É mais fácil de fazer o remate, só que mais difícil de saber se tem impermeabilização ou não. É assim, você pode fazer a margarida, que é a saída tradicional, ou, como minha escola me ensinou, minha escola de impermeabilização trouxe essa filosofia, os arremates a gente faz com asfalto oxidado, junto com um estruturante de tecido não tecido, é um nome que eu acho impressionante, como que é tecido não tecido. Também acho ridículo esse nome. Aí você faz igual você faz uma impermeabilização aplicada frio, uma argamassa polimérica, só que você usa um tecido não tecido e um asfalto oxidado. Então você faz essa peça no local, sob medida. Então, hoje, minhas obras, eu uso essa filosofia. Porém, não é todo mundo que usa. É aceitável fazer com a margarida. Essas peças também de plástico ou de borracha, que já tem no Brasil. Então você tem algumas saídas para fazer. E acreditem, gente, esses dias atrás mandaram um vídeo no grupo lá sobre um arremate de um ralo, né? E aí eu vi várias pessoas comentando embaixo. A princípio, vou falar o meu sentimento, tá? Quando eu vi aquele vídeo, eu não sabia se aquele vídeo... Até a pessoa deixou uma mensagem embaixo e eu não sabia se ela estava sendo irônica, né? Se aquele arremate estava bom ou ruim. E eu, trabalhando com obras, já vi profissionais fazer arremate na minha frente. Eu olhando para aquele arremate, eu não sabia avaliar se ele estava bom ou não. Eu não sabia. Aí eu comecei a ver os comentários embaixo. Que isso? Aí foi ficando pior ainda a minha avaliação, porque eu não sabia se era eu que era muito ruim, se o pessoal estava sendo irônico. Esse grupo é um grupo de especialistas de impermeabilização, né? Claro que para o pessoal ali que domina, isso é beabá, né? Arroz com feijão. Mas o que eu quero chamar atenção através disso? Você imagine um cara que ainda está muito distante do que eu já sei de impermeabilização. O quanto ele vai se sentir inseguro nessas situações e tantas outras que a gente falou aqui, ele nem sabe o que significa, né? Então, por isso que é importante, quando a gente está falando de fiscalização, você ter do seu lado alguém que fiscalize. E com experiência em impermeabilização. Porque, assim, a gente já aconteceu muitas vezes, a gente oferece esse serviço de fiscalização, né, através da Soncine, mas a gente já tem um engenheiro da obra que ele mesmo cuida, né, ou a gente tem uma projetista, um terceirizado, uma gerenciadora que vem aqui fazer a fiscalização. Aí, às vezes, você encontra esse pessoal na obra, né, e aí você vai ver, puxa, tem muita experiência em gestão de processos e tudo, de acompanhar cronogramas, mas não sabe nada de impermeabilização, né? Não conhece o detalhe para poder fiscalizar a impermeabilização a ponto de garantir que ela tenha uma eficácia. Então, a impermeabilização precisa ser fiscalizada por profissionais com experiência em impermeabilização. De preferência, experiência prática. Não experiência teórica só, né? Mas experiência prática, de viver obra. Até porque você sabe onde dá os miau, né? Porque os miau é os mesmos há 40 anos. Por exemplo, se for do arremate de ralo. 99% das obras, para você testar, você fecha o ralo. O arremate não é testado. Então, depois de 6 meses, começa a dar problema no ralo. Mas eu testei impermeabilização, tá? Você testou o ralo? Testou o arremate? Não. Por quê? Porque ou você tem que capear por baixo, aí o cara da hidráulica não quer fazer 2 vezes o serviço, ou você tem que colocar um balão obturador, que é caro e na obra vira bola de futebol no intervalo. Então, assim, é complexo isso. A hora que você começa a olhar todas as nuances, é complexo. Então, se você não tiver um olhar treinado, que já sabe onde o pessoal vai fazer, porque eles tentam dar o gato sempre na mesma coisa, que é o que dá trabalho. Isso é fato. Bom, gente, acho que a gente deixou claro para as pessoas aqui, até finalizando num tom meio de cuidado, de atenção. A gente está encerrando esse podcast aqui, mas deu para perceber que para você contratar e para você fiscalizar, precisa saber o que você está fazendo. E o nosso intuito dos conteúdos aqui é incentivar o mercado
ser cada vez mais técnico. Incentivar o mercado a contratar profissionais cada vez mais qualificados, né? Esse é o nosso objetivo. A gente nunca vai fazer podcast aqui de um tema tão sério como esse. Não faça você mesmo, tá? Não é nosso foco. Nosso foco é que vocês deem valor para profissionais qualificados e que estão dedicando a vida, assim como vocês, em gerenciar suas obras, em fazer os seus projetos, em fazer boas impermeabilizações, tá? Então, Ednei e Soncini, deixa o arroba de vocês, para que as pessoas possam segui-los. O meu arroba, tanto no Instagram quanto no TikTok, é @Prof. Ednei Lopes. Mas é plágio isso aí? É inspiração. Eu nunca tinha pensado isso. É plágio? Plágio? É plágio? É inspiração. Ah, obrigado. Isso é uma homenagem. Homenagem, obrigado. Você sabia disso aí, Brunão? O Instagram do cara é professor também. Só que ele faz prof. Ah, lá é plágio. É plágio isso aí. O meu advogado vai entrar em contato com você, viu, Ednei? Professor da impermeabilização dele. Tô brincando, Ednei. Tô brincando. Eu sei que você é professor, então tem que ter o título mesmo. E aí? Mudou agora é professor. @Soncini Engenharia. Boa. E que é mais conhecido como o Rei do Hulk. É o Rei do Hulk. Se vocês querem saber o porquê, deixa nos comentários que eu respondo. Gente, muito obrigado. @Professor das Obras. Relembrando, a gente tem uma comunidade, que eu não falei no começo, mas a gente tem uma comunidade, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Participem lá da comunidade Professor das Obras, tem um grupo de dúvidas lá e o pessoal manifesta bastante lá, né? Dá umas treta legal. É movimentado o negócio lá. Então vai lá, participa, né? A gente é mais tranquilinho, então é gratuito. Entra lá e você vai gostar da comunidade do Professor das Obras. O Ednei tá lá, o Soncini tá lá. Participe. E nós estamos nas principais plataformas de áudio e de vídeo também. Esse é o 42º episódio da Vedacity com o Professor das Obras, para que vocês possam maratonar. Só veio profissional de peso aqui, gente. Pode confiar nas informações que estão sendo passadas, tá? E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito sobre impermeabilização se tiverem a paciência de escutar 42 episódios. Bom demais, gente. Um grande abraço, Tá bonito aqui, hein? O Aqualume. Tchau!